Além de Gabriel Galípolo, como afirmou a reportagem, para a diretoria de fiscalização, o nome anunciado foi de Ailton de Aquino Santos, servidor de carreira do banco. Eu quero conversar agora com Pedro Bonenberger. Pedro, uma boa noite para você. Esses nomes agora precisam passar por aprovação no Senado e foram também amplamente discutidos hoje pelo mercado. Uma boa noite. Elias, boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, o nome de Galípolo, especialmente, foi recebido de uma forma muito positiva, Elias. O Galípolo, ele é o braço direito do Fernando Haddad hoje no Ministério da Fazenda. A saída dele, é claro, é uma perda para o Ministério, mas representa um ganho para o governo de diálogo. O Galípolo sempre conseguiu manter uma boa conversa com o presidente do Banco Central, Campos Neto, e é um local hoje, o Banco Central, onde o governo vem tendo muitas dores de cabeça, em especial em relação à taxa básica de juros, a taxa Selic, que está quase em 14%, foi mantida na última semana pelo comitê, pelo Conselho de Política Monetária do Banco Central, e agora temos esse ingresso de 2 novos integrantes à diretoria do Banco Central, que tem poder de voto. Na prática, Elias, o que é que muda? Olha, não muda muita coisa, além do diálogo e além também dessa incrementação do governo dentro do Banco Central. Isso porque, como explicou a reportagem, são 9 integrantes dentro desse conselho. Nós temos o presidente, o Campos Neto, e mais 8 diretores. E as últimas decisões de manter a taxa básica de juros elevada foram todas unânimes. Então, os 9 integrantes votaram a favor dessa medida. Se nós tivermos agora esses 2 votos do governo Lula dentro do Banco Central, teríamos uma votação teórica, se os votos fossem mantidos, de 7-2. Então, o governo ainda continua sem ter uma espécie de maioria dentro do Banco Central. No entanto, o que vem se sondando no mercado é que a próxima avaliação, que vai ser feita daqui a alguns dias, ela deve ser de uma redução na taxa de juros, isso considerando já uma deflação que nós tivemos nesse último período, a taxa de juros e de inflação está controlada e a gente deve ter uma redução, pelo menos essa é a expectativa do mercado, daqui a cerca de 40 dias, quando ocorre essa próxima reunião do Banco Central. Nós temos agora o ingresso, então, do Galípolo dentro dessa diretoria do Banco Central. Ele é um nome muito bem recebido, porque é um nome que vem do mercado financeiro, é um nome que não está tão envolvido diretamente na militância do governo de Lula e é um nome que tem uma relevância no mercado financeiro, independentemente de estar ou não dentro do governo. Portanto, é um nome muito bem avaliado neste momento. Já o segundo indicado, o Darlo Durigan, foi servidor efetivo da Advocacia Geral da União, e também ele trabalhou com Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo, quando Haddad foi prefeito da cidade. Então, nós temos um nome bastante de confiança de Fernando Haddad, que vai também para essa diretoria do Banco Central. São 2 nomes, Elias, que entram com uma missão bastante importante, de colocar as pautas do governo e tentar aumentar esse diálogo. Nós lembramos que o presidente do Banco Central, Campos Neto, tem o mandato dele até o ano que vem. Então, o governo vai ter que lidar com essa gestão de Campos Neto, mas não só com Campos Neto, porque é todo um colegiado. Como nós dissemos, 8 diretores, mais o presidente do Banco Central, que decidem sobre as questões monetárias aqui do país. Há uma expectativa de que o ingresso desses 2 novos integrantes aumente, portanto, esse diálogo e aí sim tenhamos uma comunicação mais assertiva, mais amigável entre o governo e o Banco Central, que vem trocando muitas farpas e farpas públicas nesse último período. Além disso, há uma expectativa também de que quando o mandato de Campos Neto terminar, o Galípolo possa assumir essa presidência do Banco Central, viu, Elias? Ele entra com uma missão dura, é um homem de confiança de Lula, é um homem de confiança de Haddad e pode ser, possivelmente, é claro, pelo menos a visão nesse momento de alguns entes do governo, é de que ele, num futuro próximo, possa ser o próximo presidente do Banco Central. A taxa básica de juros, o principal ponto discutido, ela influencia na questão dos empréstimos no país, na geração de emprego, em toda a economia. Por isso que ela é muito criticada e muito discutida
nesse momento. O Dário Durigan, que foi servidor efetivo da Advocacia Geral da União e entra agora para a diretoria também, ele entra com uma outra missão, que é a regulação do setor do ouro aqui no país. Muito debatida também, especialmente agora em relação a essa questão dos garimpeiros, que vem sendo bastante debatida pelo governo, bastante combatida também, e ele vai ter essa missão também dura de trazer políticas nesse sentido aqui para o país. Elias. Pois é, realmente, Pedro, neste fim de semana o presidente Lula voltou a fazer duras críticas em relação ao presidente do Banco Central, afirmou novamente que o Banco Central é uma instituição autônoma e que ele não pretende mexer nessa autonomia, mas, de certa forma, as críticas continuam fortes em relação a essa política de preço, aos juros que foram colocados pelo banco, e a gente vai seguir, claro, acompanhando aí os próximos desdobramentos de toda essa situação. Obrigado pelas informações, Pedro. Até mais.